Vamos lá, galera, então vamos começar. Continuando aqui o Gabarito da EPICAR 2017, vamos analisar aqui a questão 21 sobre função. Ele fala assim, nos gráficos abaixo estão desenhadas uma parábola e uma reta que representam as funções reais f e g definidas por f de x igual a x2 mais bx mais c e g de x igual a dx mais e, respectivamente. Analisando cada um deles, é correto afirmar necessariamente que... Então, olha só. Ele está dizendo que você tem aqui a função f e a função g. A função f é uma parábola, é uma função quadrática. E a função g é uma função afim. De cara, você já vê, já nota que se a sua concavidade está voltada para baixo, o seu a obrigatoriamente tem que ser menor do que zero, né? Para poder a concavidade voltada para baixo. Na função g, mesma coisa. Você observa de cara que isso aqui é uma reta crescente, né? Isso aqui é uma reta crescente, uma função crescente. Isso quer dizer que o seu d também tem que ser maior do que... Também não, tem que ser maior do que zero. O a é menor que zero. E o e, você também consegue tirar de cara, né? Porque isso aqui, ó, é o ponto onde o x é zero, né? Ou seja, o ponto onde o x é zero está para a parte negativa dos eixos das ordenadas. Ou seja, o nosso e é menor do que zero. Então, guarda essas duas informações aqui e vamos agora pensar no b e no c. Bem, assim como o e, você tirou olhando para onde o gráfico cortou o eixo das ordenadas, eu vou ver o c. Olha só, ele está cortando o eixo das ordenadas aonde? Pô, aqui em cima, ó, na parte positiva do eixo. Então quer dizer que o meu c ele tem que ser maior que zero. Então aqui eu tenho o meu c maior do que zero. Agora eu tenho que pensar no b. Olha só, que maneiro. Você tem a sua parábola crescente até o momento onde ela chega no eixo de simetria dela, que deve estar em algum lugar por aqui, ó. Então, aqui está o eixo de simetria da minha parábola. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se o eixo de simetria encontra-se para o lado positivo do x, e você tem o a menor que zero, você vai ter que o x do vértice, né, que é menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, isso aqui tem que ser um valor maior do que zero. Sendo ele maior do que zero, significa dizer o quê? Que se o seu a ele é menor do que zero, esse cara aqui ele é negativo, né? É menor do que zero, esse cara aqui ele vai ter que dar o quê? Ele vai ter que dar menor do que zero também, para poder ficar menos sobre menos maior do que zero, né? Menos sobre menos vai dar mais, dar algo maior que zero. Então nesse caso você conclui o quê? Conclui que o seu b ele precisa ser maior do que zero. Pô, show! Acabou. Você tem as suas análises prontas de A, B e C quanto ao sinal de cada um deles. Nenhum deles pode ser nulo, né? Não chegamos à conclusão. O B aqui só seria nulo se o eixo de simetria estivesse sobre o eixo Y. O E aqui só seria nulo se o gráfico estivesse sendo cortando o eixo das ordenadas no zero. E o C também não é nulo porque ele corta o eixo das ordenadas lá em cima. Então não tem nada nulo aí. Todo mundo vale alguma coisa e os sinais deles são esses aqui. E agora eu vou ter que analisar alternativa a alternativa. Então olha só, a letra A. A letra A ele fala que A mais E vezes C tem que ser maior ou igual a B. Então vamos olhar para o sinal, né? Os sinais que me interessam. A mais E, isso aqui, ó, A menor que zero, E menor que zero. Isso aqui vai dar algo negativo. Bem, vezes o C. Quem é o C? O C é maior que zero. Então, vezes alguma coisa que é positiva. Ele está dizendo que vai ser maior do que algo que é positivo. Só que isso aqui, ó, menos vezes mais, tem que dar menos. E menos nunca vai ser maior ou igual a mais, né? Nunca o número negativo vai ser maior ou igual a um número positivo. Então aquela alternativa ali, ela é falsa, certo? Vamos para a seguinte, letra B. Menos E sobre D tem que ser menor do que menos B. Então vamos lá, vamos olhar. Quem é o E?
O E é um número negativo. Então você tem menos, né? Sobre D. Quem é o D? O D é um número positivo. Então sobre um número positivo. Menos vezes menos, isso aqui vai dar mais. Então isso aqui vai dar um número positivo. Ele está dizendo que isso aqui tem que ser menor do que menos B. O B é positivo. Menos o B vai dar um número negativo. Então aqui nunca também vai ocorrer do número positivo ser menor do que o número negativo. Então esse aqui também é falso, certo? Letra C. Letra C ele diz que o produto de A vezes B vezes C. Então A vezes B, positivo vezes negativo, negativo. Negativo vezes positivo, negativo novamente. Então esse produto aqui vai dar um número negativo, né? Ó, positivo vezes positivo, positivo vezes negativo, negativo. Mais o E sobre D. E sobre D, quem é o E? O E negativo, o D positivo, negativo sobre positivo, negativo sobre positivo, vai dar algo negativo. Ele está dizendo que isso aqui é maior do que zero. Nunca, né? Menos mais menos, isso aqui vai dar menos menos, que é um número menor do que zero. Então isso aqui menos maior que zero, isso aqui também é falso. Então só restou para a gente a letra D, né, de domingo banalizando. Mas vamos ver que a letra D é verdadeira, para a gente não anular essa questão aí. Menos B. Quem é menos B? Menos B é um número negativo. Mais o A, que é um número negativo. Então isso aqui vai dar tudo um número negativo. Vezes o E. Quem é o E? O E é um número negativo. Então vezes menos. Isso aqui vai dar um número o quê? Positivo. Agora vamos olhar o outro lado da desigualdade. O A. Quem é o A? Negativo. Negativo vezes o C, que é positivo. Negativo vezes positivo vai dar algo negativo. E realmente, né? Um número positivo sempre é maior que um número negativo. E esse cara aqui é verdadeiro. Logo, nosso gabarito de domingão banalizando. Beleza? Vamos lá. Então, galera, vamos para a questão 22. No concurso da CEPICAR, foi concedido um tempo T para a realização de todas as provas, língua portuguesa, matemática e língua inglesa, inclusive marcação do cartão resposta. Um candidato gastou 1/3 do tempo T com as questões de língua portuguesa, 25% do tempo restante com a parte de língua inglesa. A partir daí, resolveu as questões de matemática, empregando 80% do tempo que ainda lhe restava. Imediatamente a seguir, ele gastou 5 minutos preenchendo o cartão resposta e entregou a prova faltando 22 minutos para o término do tempo T estabelecido. É correto afirmar que o tempo T em minutos é tal que. Então vamos lá, galera. Essa questãozinha aí, ela é recorrente, né, Picar? Todo ano ele bota uma questãozinha parecida com essa e esse ano não foi diferente. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a montar uma tabela. Então a primeira prova que ele fez foi a de língua portuguesa. E ele gastou 1/3 do tempo T. Então ele tem aqui, ó, um tempo T para fazer a prova. Ele gastou 1/3 desse tempo. Então, 1/3 de T foi o tempo gasto por ele, certo? A partir daí, o que sobrou para ele? Então, o restante, o resto de tempo que se tem a ele é o quê? É T menos T sobre 3. Ou seja, ele ainda tem 2T sobre 3 de tempo para fazer a prova. E aí ele partiu para a língua inglesa. Língua inglesa, ele levou exatamente 25% do tempo restante, ou seja, 25% de 2T sobre 3. Então você tem 25% sendo o quê? 1/4, né? Então 1/4 de quem? De 2T sobre 3. Isso quer dizer que ele levou exatamente do tempo total, olha lá, simplifiquei aqui, T sobre 6. Então ele gastou T sobre 6 para fazer a prova de língua inglesa. E o que restou para ele? Restou o que ele tinha, 2T sobre 3, menos o que ele gastou, T sobre 6. MMC entre 6 e 3, até ontem era 6, né? Então, divide aqui, 2 vezes 2, 4,
4t menos t, isso aqui vai dar 3t sobre 6, que é conhecido também como t sobre 2. Então ainda lhe restava metade do tempo da prova para ele fazer as questões de matemática. Então ele partiu para mate. Como ele assistiu o canal Banalizando, ele só usou 80%, ou seja, 8 décimos do que lhe restou, ou seja, de t sobre 2. Ou seja, ele gastou 8t sobre 8t não, vamos simplificar logo, né? Vamos facilitar a nossa vida aqui, ó. 2, 8 vai dar 4, 2 vai dar 2, 2 vai dar 5, ou seja, ele gastou 2t sobre 5. E o que restou para ele ainda? Restou para ele t sobre 2 menos o tempo que ele gastou para fazer matemática, 2t sobre 5. MMC entre 2 e 5, 10. Então, alguma coisa sobre 10. 10 dividido por 2, 5, vezes t, 5t. 10 dividido por 5, 2, vezes 2, 4. Menos 4t. E restava ainda para ele t sobre 10. E ele partiu para marcar o cartão resposta. E levou 5 minutos para marcar o cartão resposta. Já que ele levou 5 minutos para marcar o cartão resposta, você tem o quê? Que ele tinha t sobre 10 menos 5. Isso aqui é igual ao quê? 22, né? Porque é o tempo que ele está dizendo que sobrou ainda para esse guerreiro aí, depois que ele acabou de fazer a prova e marcar o cartão resposta. Ele sobrou t sobre 10 depois que ele acabou matemática, levou 5 minutos, ou seja, desses t sobre 10 menos 5, e ainda lhe sobrou 22 minutos. Então você vai ter aqui o quê? Que t sobre 10 é igual a 27, logo t é igual a 270 o quê? Minutos. E a pergunta dele é justamente acerca desse tempo t em minutos. Então, letra A, t menor que 220? Não, né? T é 270. T entre 220 e 240? Também não, né? T é 220. T maior que 240 e menor que 260? Também não, né? O T é 270. Então, quer dizer que a resposta é a letra D, né? D de domingo banalizando geral, de t maior que 260. T maior ou igual a 260 minutos. Letra D de dado. Beleza, galera?